atrapalhar você não? Fazendo alguns convites aqui. Graça e paz, meu amado. A paz do Senhor, povo de Deus. Que Deus possa, com rica e infinita compaixão, alcançar a vida de todos. Que a plenitude do Espírito Santo possa achar vazão no coração de cada participante. Eu acredito, meus irmãos, que o Senhor tem algo profundo para falar conosco nessa tarde. Então, você que está aí participando dessa live, né, nessa live vai ter um amigo e irmão em Cristo, né, que vai estar contribuindo para que a palavra de Deus seja esplanada no coração de cada irmão. Aqui o irmão já se faz presente, o irmão Túlio, se quiser me chamar aí, já pode me chamar que eu vou estar aceitando o irmão aqui. A gente está levando a palavra de Deus no coração dos irmãos. O irmão Lucas vai dar uma saudação aqui. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Em nome de Jesus, essa tarde, Senhor, venha, em nome de Jesus Cristo, alcançar o coração de cada um aqui nesta live, amém? Nós podemos, nesta tarde, engrandecer aquele que é santo e bem dizer o nome dele, amém? E eu já queria agradecer ao nosso operador pregador N, mais uma rica oportunidade de estar falando do nosso eterno Deus, amém? Já queria convidar o nosso irmão Túlio aí para estar entrando com nós aí em live, né, deixando Deus usar ele tremendamente, em nome de Jesus Cristo. Irmão Túlio, vamos ver aqui como é que nós vamos adicionar o irmão. Aqui, consegui. Deu? Entrou? Ainda não. Irmão Túlio, pode chamar, se o irmão quiser entrar aí. Amém, irmão Túlio? Se o irmão quiser entrar aí, eu vou estar aceitando, irmão, que eu já te adicionei aqui. Escuro aqui, deixa eu ver um negócio. Fiel é Deus, né, irmãos? Poder e excelência o nome dele. Glória a Jesus. Entrou. Acho que não foi falado. Se o convite foi cancelado, vai por quê? Pessoal, nós está só tentando aqui. Entrando. Isto. A paz do Senhor, varão. Irmão da Deus paz, abençoe sua vida. Como é que tá as bênçãos aí, meu querido? bem, graças a Deus.
satisfatório ter aí a oportunidade de estar aí conversando com o irmão, Ô, irmão. conhecendo o irmão. Amém? Amém. Estou arrumar o ângulo aqui, que o ângulo tá ruim demais. Achei. Já achei o ângulo. Conta conosco. Amém. Glória a Deus. Deus. Sarão, o que acontece? Eu estou numa semana aí de escatologia e até nós estamos na preparação, já é o segundo elo da campanha na próxima quarta-feira, da campanha Parousia, né, que é a vinda de Cristo. Então, o que acontece, Sarão? Eu tenho tentado colocar isso no coração das pessoas sobre parousia, que a oportunidade que Deus deu para nossas vidas, ela é intensa e imensa. O Senhor Jesus, ele deu a oportunidade para todo aquele que quiser se aliar com o seu exército, né? Jesus, ele vai voltar, ele vai arrebatar para si um povo zeloso de boas obras. E eu queria abrir aspas aí para o irmão tá inserindo um comentário aí da sua linhagem de raciocínio. Então, irmão, pensa acerca de parousia. Sim, no contexto hoje que a gente vive, irmão, a gente vive num contexto que as pessoas, elas já não acreditam mais, né? Não tem mais a fé de acreditar que Jesus vai voltar. Só que a Bíblia é toda profética e existem várias profecias que mostram, que derivam, que iluminam a gente a acreditar na volta do Senhor, que Jesus realmente ele está voltando. Então, sobre isso, existem várias passagens bíblicas, vários trechos, né, que Jesus trabalhou com eles. Jesus foi tão dentro dos textos do Apocalipse, e Jesus foi tão fora da curva que ele fez algo que nem Paulo conseguiu fazer, que foi falar da volta dele. Ele profetiza para as pessoas da classe da época dele, para as pessoas 70 anos depois, na perseguição do Templo de Jerusalém, quando é derrubado, e ele profetiza também as pessoas que vão ficar e enfrentar a grande tribulação. Então, tipo assim, Jesus, ele trabalha com 3 classes diferentes dentro do quesito volta dele. Ele trabalha com o povo que está com ele, que é o primeiro auditório que está ouvindo as palavras que ele está dizendo, e em hebraico tem um entendimento melhor no contexto original. Depois ele trabalha com o auditório do tempo de Paulo, do tempo da igreja, daquele tempo, e ele trabalha com o nosso auditório também. Então a gente percebe muito isso, Jesus fazendo muito isso, quando ele fala da sua volta, da sua glorificação, e o Filho do Homem virá, e ele vai vir, e vai vir com poder, com glória, cavalo branco, ou seja, aquilo que João ia receber, muito tempo depois, Jesus já estava falando. Então, tipo assim, ele trabalha muito, ele é sensacional, Jesus é sensacional. Então, nesse contexto de Jesus, dele falar, a gente fica muito preso ao Apocalipse, né? Como coisas, tal, que vai vir. Até mesmo no Velho Testamento já estava falando acerca da vinda de Cristo, né? E é tão engraçado que, tipo assim, existem 3 níveis de profecias no Antigo Testamento. Então, o que acontece? As pessoas daquele tempo, eles deveriam entender que Jesus teria que vir. Olha que interessante. Existem profecias que relatam a chegada do Messias, profecias
profecias que relatam a crucificação do Messias e profecias que relatam a glorificação do Messias. E profecias também que relatam que ele vai viver com o povo. Então, tipo assim, como a gente vê Zacarias. Então, quando a gente quando se prende muito no Apocalipse, a gente perde, sabe, o gama das profecias e tal. Então, é algo muito incrível. Por exemplo, Eu tenho que ter feito em outros lugares na vida, né, irmão? Porque, tipo, o Amós 4, versículo 12, o Amós já falava assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Essa preparação, no caso, seria o quê? O povo de Israel estava aguardando o Messias, mas eles não estavam aguardando o Messias para a redenção. Eles estavam aguardando o Messias para livrar eles das mãos dos romanos. Isso. Eles acharam que o Messias ia vir um Messias, capitão militar, para libertar Israel do opróbrio que o povo de Deus estava passando em prol à escravidão romana. Porque os romanos, o que eles implantaram? Eles implantavam ali pavimentação, eles trabalharam nas fiações, eles colocaram iluminação, eles ampliaram estrada, né? Eles deram condicionamento para as pessoas terem entretenimento, né? Porque tinha um tal de pão e riso, que no caso a pessoa pagava o imposto, mas em forma de entrega, eles dariam o quê? Eles dariam uma festa que teria alimentação, sem exceção, a pessoa podia comer qualquer coisa com abastância. Tinha também um entretenimento entre o circo, o palhaço, brincadeira para criança e tal. E tinha também a abonação, né, que era o elogio do imperador romano, com citação de nome das pessoas que contribuíram para que os impostos fossem entregues, né? Que aí eles elogiavam os publicanos, que eram os autores da coletagem, e também dos contribuintes. E as pessoas sentiam-se importante, falavam, nossa, bacana. Só que aí, no decorrer do desempenho, a pessoa tinha imposto animais, né, que a pessoa tinha que pagar um imposto por cada cabeça de animal que tinha dentro do seu quadrado. Tinha um imposto sólido, que era um imposto que a pessoa tinha que pagar por cada planta que ela tinha dentro do seu quintal, por cada árvore, por cada planta. E tinha o imposto pessoal, que era um imposto que era pago por cada cabeça de pessoa que tinha dentro da casa. Do nada aparece Jesus na beira do rio Jordão, dando pão, peixe e milagre. Aí, do nada, as pessoas largaram o Império Romano e passaram para a parte que Cristo estava pregando. Aí, quem participava dos cultos no templo de Herodes, passaram tudo para o lado de Cristo. E começaram, então, a andar com Cristo, participar dos eventos que Cristo fazia, das pregações que Cristo praticava, das curas, dos milagres, das ressurreições. Mas aí, o que acontece? Jesus fala assim, ó, que ele ia partir, que ele ia ser entregue na mão dos pecadores, né? Até mesmo ali na saída do templo, ele fala assim, que ia derrubar esse templo em 3 dias, só que no terceiro dia ele ia levantar o templo. O povo estava pensando que ele estava querendo blasfemar contra o templo de Herodes, achando que ele ia jogar o templo no chão e ia fazer de novo, só que não, ele estava falando do seu corpo. E aí ele pega e fala assim, olha, não ficará nesse templo pedra sobre pedra que não seja derribado, né? E eles ficaram pensando aquele negócio. Primeiro ele falou que é ele que vai derrubar, depois ele falou que vai quebrar as pedras. As pedras, elas tinham 11 metros de altura e elas tinham 6 metros de comprimento, e Flávio José considerava essas pedras de cal, que eram pedras brancas, eram pedras importadas, né, que vinham da cidade de Tiro, e era muito pesada. Eles falavam, como que esse homem vai conseguir quebrar um templo de 5 metros de altura
e 40 metros de largura, ele vai jogar tudo no chão sozinho, porque ninguém vai querer ajudar ele. Né? No caso, ele estava falando do corpo dele, né? Que seria sepultar, que ficaria na sepultura 3 dias, que no terceiro dia seria ressuscitado, né? E a pedra, que não ia ficar sobre pedra, porque no ano 70, né? O irmão do Vespasiano, chamado Tito, entrou na cidade de Jerusalém, quebrou o templo de Herodes. Então, daquele templo, nunca mais houve mais templo, não teve mais. Agora tem lá sinagoga, ponto de pegação, cenáculo, mas o templo nunca mais. Né? Então, o povo, aí ele falou assim, mas espera aqui, então quando será essa coisa? Aí Jesus fala em Mateus 24, 36, quando vir o verão e a figueira florescer, aí está próxima a minha vinda. O que é a figueira? No livro de Atos dos Apóstolos fala da figueira, e no livro de Romanos, capítulo 11, fala que tinha 2 tipos de figueira. Uma figueira era Israel, porque Israel é tratado como figueira. E a outra era uma figueira, mas era a figueira brava, Paulo fala em Romanos 11. Só que a figueira brava dava o fruto, mas o fruto da figueira brava não podia ser alimentado, porque senão a pessoa morria. E a figueira que era alimentícia, ela não tinha fruto. Aí o agricultor, Jesus olhando para aquilo, falou, peraí, já sei o que eu vou fazer. Quebrou um galho da jambuzeira, furou um buraco no tronco da oliveira, injetou a zambuzeira na oliveira, fez ali o processo da sedagem, o caule da jambuzeira com a seiva da oliveira se unificaram e juntos eles criativizaram frutos que antes que era para a morte, agora é para a vida. O que quer dizer? A mesa que só podia sentar o judeu por causa da circuncisão, através da graça de Cristo Jesus na morte da cruz do Calvário, hoje pode sentar grego, hoje pode sentar plebeu, hoje pode sentar judeu, hoje pode sentar qualquer tipo de pessoa que queira aceitar essa seiva, essa transformação. Não haverá desculpa que eu não entrei no reino de Deus porque eu fui excluído por causa da minha posição, ou por causa da minha anarquia, ou por causa da minha pátria. Qualquer patriota, qualquer pessoa pode ter acesso. Mas como assim? Nós somos pecadores. 1 João, capítulo 2, e no versículo 1, João fala assim, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Irmãos, não é só de um, não é só de 2, é de todo, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo e o suicídio. Porque o suicídio, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 21, no versículo 8, lá é chamado de covardia, fala que os covardes, né? E a blasfêmia do Espírito Santo está lá em Mateus capítulo 12, no versículo 31 e 32, que fala que quem blasfemar contra Deus será perdoado, mas contra o Espírito Santo não haverá perdão, nem nesse século, nem no vindouro. Então, meus irmãos, você que está aí participando da live, todos têm o livre acesso de interagir e de ser participante da mesa de Deus por causa da morte de Cristo Jesus. Não é verdade, irmão Túlio? É desse jeito aí. Hoje, tentando aqui, irmão, carregador meu. Ah, deixa eu ver. Ô, rapaz. Tranquilo. Meu carregador tá carregando. Deixa eu arrumar ele aqui. Pode ir falando aí, irmão. Pode ir trabalhando. Amém. Aí. Amém. Então, vamos lá. Aí, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nós já vamos começar a parousia. Jesus fala assim, aliás, Paulo fala assim, o mesmo Senhor descerá do céu
com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados. Então, estaremos para sempre com o Senhor nos ares. O que Paulo está querendo nos dizer? Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele desceu sobre nós no Pentecoste, em Atos 2, o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, ele falou assim: vós agora sois o templo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele vai morar em vós. O Espírito de Deus, ele não vai mais morar no templo de Herodes. O Espírito de Deus não vai mais morar no templo de... Pode. O Espírito de Deus não vai mais morar somente no templo de Zorobabel. O Espírito de Deus não vai morar somente no templo de Salomão. O Espírito de Deus não vai morar mais somente na Arca da Aliança. Mas o Espírito de Deus agora, meus irmãos, ele vai morar em nós. A paz do Senhor, homem de Deus. Meu querido, na bênção. Satisfação ter essa participação com o vaso. Satisfação é nossa, prazer em conhecer o varão, rever aí o grupo, perdão de Deus, né? Tá bênção aí, o vaso, instrumento de Deus, está ouvindo aí você falando da palavra. Estou aqui abismado com tanto conhecimento ao qual Deus tem proporcionado a vocês, que tudo isso seja para a glória de Deus, né? Nosso amigo Túlio aí também, como sempre, com esse conhecimento extraordinário, até comento a respeito desse jovem, né, que tem esse talento, e com certeza foi dado pelo Espírito Santo. Né? Então, gratidão a Deus pela vida de todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, vaso. A paz do Senhor. Então, pastor, o que acontece? Nós estamos falando de parousia. Parousia, que quer dizer a volta de Cristo, né, para poder arrebatar a sua igreja. Né? E no intuito agora, no momento exato, vou aceitar, nós estamos falando sobre parousia, sobre a vinda de Cristo. Então, 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados, e estaremos para sempre junto com o Senhor. Vamos especificar primeiro o alarido. O alarido, todo crente salvo ouvirá o alarido. O alarido é uma voz de despertamento no Velho Testamento. O alarido servia para despertar as pessoas que estavam tendo invasão no reino, ou que estavam tendo algum assunto pertinente à nação, ou avanço, ou regresso, ou recuamento. Então, o alarido era para unificar as pessoas em um só lugar. Todas as pessoas se unificavam para ouvir a voz do líder que estava no meio, endereçando a nação a fazer, ou para recuar, ou para avançar, ou para santificar, ou para se prontificar para alguma festa anual. Então, o alarido era para juntar as pessoas acerca de alguma comunicação. Aí, o que acontece? Paulo fala que vai haver um alarido. Esse alarido é um grande grito, ou seja, uma voz de trombeta. Gente, mas que tanto de tocha que está na live. A paz do Senhor, os dois demais aí. Aleluia. O irmão Túlio está de volta. A paz do Senhor. Pode trabalhar o texto, irmão. Pode trabalhar o texto aí. Amém. O alarido é para convocação das pessoas, e essa convocação vai ser para quê? Vai ser para convocar duas classes, que é os vivos e os mortos. Mas só os que estão em Cristo Jesus. Somente os que estão guardando a promessa de Deus poderão ouvir a voz do alarido e o soar da trombeta de Deus. Do mesmo jeito que está escrito em 2
Reis, no capítulo 6 e no versículo 16, que quando Eliseu estava em Dotã, que foi enviado um exército através de Ben-Hadad, que enviou o exército para pegar Eliseu. Por quê? Porque toda a estratagema que Ben-Hadad fazia para aprisionar o soldado da Síria, Deus revelava para Eliseu, e Eliseu comunicava com o rei. Então, o Ben-Hadad falou, dentre vós tem um delator, que precisa ser retido. Aí um deles vira e fala, não tem delator. O negócio é que tem um homem lá, que ele tem uma parceria com Deus. Quando o senhor projeta algum ataque ou alguma cilada, Deus revela para ele no quarto dele. E ele revela para o rei, e o rei já toma suas providências. Falou, peraí, então nós temos que pegar esse homem. Nós temos que pegar ele. E fizeram um exército lá de uma legião. Uma legião, falava José, fala que é 6.000 soldados. E esses 6.000 soldados foram para pegar Eliseu lá no Monte Dotã. Só que quando chegou lá, o Geazi saiu para catar a lenha e topou com aquele monte de soldado pronto para a guerra. E ele volta correndo e fala, Eliseu, está lá fora um grande exército para pegar a gente. E Eliseu, no capítulo 6 de 2 Reis, no versículo 17, fala assim, meu Senhor, peço-te que abre as vistas desse jovem, para que ele veja. E ele vira para o jovem Geazi e fala assim, volta lá agora e confere. Na hora que Geazi vai lá ver, Rabacham de Calabai, carros e cavalos de fogo. Carros e cavalos de fogo. Então essa é a visão que Deus vai dar para a gente, que vai soar nos nossos ouvidos o som da trombeta. Deus vai abrir o nosso olho espiritual e nós vamos ver o agrupamento de mortos, porque os mortos serão, primeiro os mortos serão transformados, primeiro os mortos. Depois nós que estivermos vivos, nós vamos ter o corpo corrupto, que é o corpo do pecado, transformado em corpos incorruptíveis. E quando for transformado os mortos, e depois nós for transformados, Jesus não vai tocar na terra. Jesus vai ficar nos ares. E quando nós formos transformados, aí Paulo fala assim, então seremos arrebatados e estaremos para sempre com ele nos ares. O que quer dizer? O Espírito de Deus vai pegar a igreja na mão e vai levar até o noivo e vai falar assim, olha noivo, aqui está a sua noiva. E o noivo vai virar a sua cavalaria, o seu exército, o seu grande grupo de salvos redimidos, e vai virar no Salmo 24 e vai ouvir uma voz assim, levantai, ó porta, vossas cabeças, porque é chegado o Rei da Glória. É chegado o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? Alguém vai perguntar, você não conhece o Rei da Glória? O Rei da Glória é aquele que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu o pecado, que venceu a prostituição. O Rei da Glória, ele é rei em 3 mundos. Que Paulo fala no livro de Filipenses, capítulo 2, e no versículo 13, ele fala assim, ó, que Deus o exaltou soberanamente e deu o nome que está posto sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho em 3 mundos. Na terra, no céu e debaixo da terra. O Senhor, ele é rei na terra, ele é rei dos reis. O Senhor é rei no céu, porque os anciãos tiravam a coroa, colocavam no pé dele, depois pegavam a coroa, colocavam na cabeça. E ele é rei no inferno, porque ele desceu até o 3º mundo. O livro de 1 João, capítulo 3, no versículo 18, fala que ele desceu na região dos espíritos em abismo, e ele conversou com os espíritos em abismo. Né? E a Bíblia fala, no livro de Mateus, no capítulo 50, no capítulo 27, no versículo 52, que ao ressuscitar de Jesus, os túmulos se abriram, houve terremoto,
E os mortos ressuscitaram. E todo mundo viu os mortos entrando com ele na cidade santa. E a Bíblia fala no livro de Apocalipse, no capítulo 6 e no versículo 10, que ele colocou os mortos debaixo do altar de Deus. Aí ele vira lá no livro de João, capítulo 14, no versículo 3, e fala assim: porque aonde que eu esteja, vós estejais também. Então, pastor, nós estamos na semana de parousia. Sempre a mensagem que eu prego sempre falando contra o pecado, pregando contra as coisas que denigrem a santidade na vida do cristão, porque nós não estamos mais na época de massagear ego, né? Quem está indo na igreja porque foi massageado, foi prometido carro, casa, esses não estão ficando firmes. Eles vão lá porque eles não conseguiram o carro, aí eles saem da igreja, começam a falar mal do profeta. A nossa profecia tem que ser: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. A parousia está para acontecer, alabaxandarai. Então, pastor, eu creio que o senhor, na posição de um homem de Deus, o senhor também tem uma visão top. Eu quero, nessa noite, abrir essa oportunidade para mim também, está deixando o irmão expor a sua sabedoria. Amém? Amém, meu querido. É interessante quando nós falamos da volta de Cristo, e por várias vezes eu paro para meditar esse respeito. Qual é a nossa posição, né, enquanto esse evento tão esperado pela igreja, que é a esperança da igreja à volta de Cristo. O que eu tenho feito, em que posição eu me encontro, né, igual a Bíblia nos diz que também o homem é e tem coisas que o homem nem precisa se examinar, porque a própria Bíblia diz que de uma fonte não pode jogar duas águas. E em grande parte, vou ser bem sincero com os irmãos aqui, Lucas me conhece, o pessoal me conhece, sabe como é que eu sou bem direto. Hoje em dia, o ser humano, a maioria deles, vou colocar 90%, né, vamos falar de nós mesmos, dos cristãos. Eles pouco estão se importando com essa questão do preparo para o arrebatamento. Né? E aqueles que estão se preparando, eles estão sendo atacados. Aqueles que estão pelejando, aqueles que estão pelejando para continuar na posição, né, a qual Deus nos colocou como salvo, né, como instrumento, eles estão sendo atacados, estão sendo bombardeados. E não é pelo povo de fora, é pelos nossos, é pelos aqueles que sentam do nosso lado, é pelos aqueles que tenham conosco, entendeu? É triste falar isso, mas é a realidade, entendeu? Aqui eu moro aqui em Janaúba, morei um tempo aí em Divinópolis. Se eu achava que aí tinha muita coisa como em muitos lugares tem, vocês precisam conhecer esse lugar. Aqui é um absurdo. Chega a ser surpreendente a cara de pau do demônio, do capeta, de entrar dentro da igreja, entendeu? Fazer o que ele faz, e 90% da igreja pega, entendeu? A maioria dos pastores pegam, entendeu? Visando muito a questão financeira, entendeu? O bem-estar ou a santidade da igreja pouco importa, cada um que se vire com a sua vida. Eu acredito que quando você tem um chamado para pastorear, para cuidar de vida, porque a palavra pastor é pai, né? É como se fosse pai, né? E eu acredito que a partir do momento que eu me converto, que eu recebo Jesus em minha vida, né? Que eu estou debaixo da sua autoridade, eu estou debaixo da sua Aleluia, glória a Deus. Né? A tua vida em todos os ângulos, ela me interessa. Né? Aleluia. Eu particularmente, eu passo a me preocupar com a pessoa, com a vida espiritual da pessoa, né? Até onde a pessoa me dá o cabimento, né? Eu vou. Até onde eu posso caminhar, eu caminho. A verdade, aleluia. Entendeu? Se eu chegar até certo ponto e eu ver que de lá para frente já não me cabe mais, a pessoa já não me deu espaço, então eu já não
eu bato o pé e volto, entendeu? Que é o que a Bíblia me ensina. Mas atualmente as coisas são muito difíceis para aqueles que realmente querem pregar a verdade. Porque o povo hoje, eles querem que o ego seja massageado, entendeu? Eles querem receber profecias de todo tipo, menos de Verdade. exortação e de correção. Então, o que tem na igreja, a imagem da igreja hoje, é esse tipo de pessoa. E certa vez eu ouvi um comentário de um pastor que ele disse que a culpa não é do membro, a culpa é daqueles que estão em cima. Ele, se a igreja tiver um altar sem visão, a igreja automaticamente vai ter membros sem visão. Entendeu? Então, se a igreja estiver desconcertada, toda a igreja estiver em um amoroso, um desconcerto, olha para o altar. A primeira coisa que Elias fez, né, quando ele foi ali, ele consertou o altar. Ele se preocupou em consertar o altar. Então, você pode prestar atenção, observa bem. Se você chegar em uma igreja e você vê, ou se você congrega, se você vai para um culto, prega fora ou canta, observa a igreja, Deus te deu a visão. A igreja estiver toda desestruturada espiritualmente, olha para o altar para você ver. Olha para o altar. Porque, na maioria das vezes, o que as pessoas buscam hoje é posição, é nome, é título, é cargo. Mas esse cargo, a responsabilidade, o povo não quer assumir. As pessoas não querem assumir. Entendeu? Aí é aí onde entra desculpa. Não é porque fulano não quer nada com Deus. É onde entra desculpa, porque Beltrano não, e na verdade não é. Sabia que uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa? Uma palavra, uma ligação, uma mensagem, um abraço, pode mudar a vida de uma pessoa. Entendeu? É verdade. Mas a maioria de nós não compreende isso, não entende isso. A gente pega, quando eu falo a gente, para não, como é que posso dizer? Falar da família, né? Cuidar da casa. Aí, quando eu falo a gente, eu falo no plural, abrangendo todo o Brasil, todos os crentes, vamos falar de nós, entendeu? Se nós nos preocuparmos mais em pregar a verdade, direcionado pelo Espírito Santo, entendeu? Até a palavra de correção, ela traz um efeito transformador na vida do crente. É verdade. Pode ser a palavra mais pesada que for. Se ela for direcionada pelo Espírito Santo, entendeu? Ela conserta, ela dá vida, ela não mata. O que mata é desabafo. Eu Verdade. conheço, é interessante eu falar isso aqui, eu conheço muita gente aqui, muitos pastores, eu conheço pessoas que eles se utilizam dos dons espirituais para se promover. Dentro da igreja, é muita santidade. Mas quando você vai ver lá fora, faz luto, faz vergonha. E outra coisa, isso é até absurdo de se falar. Eu não sei quantas pessoas vão ouvir. O que mais me dói, pastor, quando eu penso, quando eu observo, que às vezes o próprio crente, ele tenta denegrir a imagem do outro. Entendeu? Por exemplo, o Lucas é um rapaz fraco na frente do Senhor. Eu não vou com a cara de Lucas. Então, eu tento difamar a imagem de Lucas, crio coisas aonde não existe. Pego uma falha de Lucas e transformo em uma montanha de pecado. Pego um deslize, que eu tenho um pecado na vida daqueles que buscam a Deus como um deslize. Que a Bíblia diz que nós temos que orar e vigiar, porque nós não somos perfeitos, nós pecamos. É Só que verdade. o nosso pecado, ele tem que ser acidentalmente. Ele não é planejado. Não é planejado. Aí, de repente, o Lucas dá um vacilo, não vigiou em certa área. A maioria das pessoas aproveitam isso para denegrir a imagem dele. Aproveitam isso para denegrir a tua imagem. Mas se esquecem de uma coisa, que no juízo final vai ter que prestar conta.
Sim. A Vai Bíblia ter que pregar. fala, no livro de Mateus, no capítulo 12, e no versículo 36 e 37, que a mesma palavra que sai da sua boca, ela te absolverá ou ela te condenará. Tu será absolvido ou condenado com a palavra, pela palavra que foi dita. Então, toda palavra, ela está sendo anotada, sim. É Com por isso certeza. que eu sempre falo para o pessoal que o foco do bem-suceder da parte de Deus, a pessoa pregar uma palavra que causa arrependimento, é estudar a Bíblia. Com Porque a certeza. pessoa que muito faz isso é quem não tem conhecimento bíblico. Porque quem tem Bíblia para falar, ele não vai ficar falando lorota, ele vai falar o que está escrito na Bíblia, né? E vai ensinar os mandamentos que o Senhor Jesus deixou marcado para a gente ensinar. Muitas pessoas estão falando, igual o irmão falou, desabafo, né? Querendo que A ou que B, né, faça aquilo que nem eles mesmos estão fazendo, né? Mas o maior exemplo para fazer é aquele que faz, né? O que faz e o que está notório, né? Ele tem exemplo, né, para poder falar, né? Abrindo esse trecho, a gente vê muitas pessoas aí metendo o pau em Sansão, né? Que Sansão, ele caiu com Dalila, que Sansão desrespeitou o pai, que Sansão tocou no cadáver, que Sansão bebeu e que Sansão é apedrejado, a gente vê nego desabafando em cima de Sansão. Mas se você for lá na galeria da fé, o nome de Sansão tá lá. É. Então, o mais importante não é o que os outros falam. O mais importante é aquilo que a gente tem entre nós e Deus. Imagina só comigo, Zaqueu. Imagina Zaqueu. Eu acredito, é um pensamento meu, que Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus há muito tempo. Só que aí já vem Jesus passando, Zaqueu corre para cima de uma figueira, né? Jesus olha e diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Diz aí, Zaqueu desce e vai lá. Só que a multidão começa a querer apontar os defeitos de Zaqueu, entendeu? Começa a falar de fato o que Zaqueu fazia, né? Vamos assim dizer. Só que Jesus fica só observando. Jesus estava nem aí para que a multidão estava de dentro. O que Jesus queria saber era a atitude de Zaqueu. Zaqueu levanta e já fala: ó, eu pego os meus bens e divido com os pobres, metade divido com os pobres. E se porventura tem alguma coisa der para alguém, eu devolvo. Entendeu? Jesus não estava nem aí. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo que Jesus não está nem aí para que o povo pense a seu respeito. E Jesus É verdade. quer saber qual é a sua atitude. Aleluia. O que você tem feito para se redimir? Entendeu? Então, observa outra coisa. O cego de Jericó, ele clamava, a multidão mandava ele falar. Ó, o importante, a multidão acompanhava Jesus. O importante não é simplesmente acompanhar ou estar dentro de um templo, estar no meio da multidão. Qual é o propósito de você estar no meio da multidão? Qual é o propósito de você estar no meio do templo? A mulher do fluxo de sangue saiu rompendo a multidão, tocou em Jesus e foi curado. Para você ver, Jesus era tocado por várias vezes, e quando ele questiona, os discípulos da multidão te apertam e perguntam quem me tocou. Então, significa que muita gente tocava em Jesus e nada acontecia. Então, aquela mulher entrou no meio da multidão com um propósito. Pensa comigo no cego de Jericó. O homem era cego, ouviu falar que era Jesus e começou a clamar. Ele creu porque ele ouviu. Ele creu porque ele ouviu. Presta bem atenção. Ele ouviu, começou a clamar a multidão que acompanhava Jesus. Não era que estava fora, não, viu? Que acompanhava Jesus. Ou seja, ele estava no meio, eles estavam no meio, perto de Jesus ali, mas não tinha a visão que os cegos tinham. Eles tinham visão humana, mas não tinham visão espiritual. Eu, particularmente, acredito que no meio daquela multidão havia enfermos. Só que havia enfermos que iam no propósito de curiar, só de observar.
Outros iam no propósito, no pretexto de prover alguma falha de Jesus para apontar. Entendeu? A Bíblia nos diz que Jesus manda chamar ele e ele é curado. Porque a primeira coisa que ele vê é a face de Cristo no meio da multidão. Observa outra coisa que é interessante. Quando ele largou a capa dele, ele recebeu a visão, ele não voltou para olhar quem era a capa. O problema de muita gente hoje é querer visitar o passado. É querer ir olhar o lugar onde ele estava, querer visitar o lugar onde ele estava. O cego de Jericó não quis saber nem que cor era a capa que estava sobre ele. Ele não quis saber nem qual era o lugarzinho que ele ficava. A Bíblia diz que quando ele foi curado, ele fez o quê? Ele acompanhou Jesus. O problema hoje é que o povo, eles andam com Jesus, mas de vez em quando dão uma visitada no passado. É aquilo que o nosso irmão falou. Ó, duas coisas que abrem a nossa visão. É a palavra e a oração. Tanto é que diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu sempre gosto de falar isso. Se você é uma pessoa que ora muito, mas você não come a palavra, não vive a palavra, não medita na palavra, você é um crente deficiente. É verdade. Eu comparo como se você tivesse faltando uma moleta, faltando uma perna. É por isso que tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem graça, não tem visão de Deus. Tem muita gente que tem graça, mas porém não tem conhecimento na palavra. Esses dias atrás eu levei um rapaz para pregar na minha igreja e ele pregando lá, ele gosta muito de revelação, sabe? É usado, só precisa de um Moisés para ajudar ele. Ele falou lá que Jesus passou 80 dias no monte. Um camarada que Deus usa. Eu cheguei para ele e perguntei para ele onde foi que ele viu isso. Teve outro que ele disse a mim que a mulher de Jó, ela não era crente, no altar isso. Ela não adorava o mesmo Deus, ela era incompatível com o Jó. Eu falei para ele, ó, aí ele, todo empolgado, falou assim, ó, desceu na hora isso aqui. Eu falei, ô irmão, ele me perguntou o que eu acho. Eu falei, ó, se isso fosse verdade, era o primeiro defeito que Satanás ia achar em Jó. Quando Deus perguntou, viste lá o meu servo Jó, um homem reto, íntegro, temente, Satanás não apontou defeito de Jó. Satanás disse que deixa eu entender que Jó era fiel por causa dos bens que ele tinha. A prudência de Jó, para você ver a prudência de Jó. Os filhos de Jó festejavam e Jó apresentava sacrifício, porque Jó dizia, se porventura os meus filhos fizerem algo que desagrada ao Senhor, está aqui, o sacrifício está feito. A prudência de Jó. Então, o que falta no meio do povo de Deus é prudência, entendeu? O que falta no meio do povo de Deus é visão. E é interessante, visão do reino, não é visão na questão simplesmente financeira. Eu peguei um trabalho aqui em um lugar, irmão, pastor, que se eu ouvisse o senhor dizer que não tinha condição, entendeu? Um lugar que só Jesus na causa. Graças a Deus, Deus deu graça, entendeu? A renda financeira aumentou, muitos crentes voltaram para a igreja, pessoas que estavam envolvidas no mundo das drogas foram libertos, inclusive um deles congrega comigo aqui na cidade, mudou para cá, trabalha, arrumou um trabalho mais digno, né? Ganha mais financeiramente, saiu da labuta que ele vivia, que era um sofrimento terrível, entendeu? Tudo isso, por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de falar da palavra, a palavra genuína, a palavra verdadeira, entendeu? A palavra que dói, mas que sara, a palavra que dói, mas dá vida. O povo amassageia muito, o povo fala muito aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, no momento que você fala aquilo que o povo quer ouvir, automaticamente o povo pode até permanecer dentro do templo, mas não haverá mudança de vida, não haverá preparatório para a vinda de Cristo. O povo vai estar dentro da igreja, mas ele não vai ter a convicção da salvação. É verdade. Não vai ter o prazer de pregar o evangelho. Não vai ter o prazer de ver uma vida ser liberta.
A palavra que nós temos da parousia é justamente isso, né? Paulo falou que nem todos que moram em Israel são israelitas. O povo pensa que só de ir para a igreja, de estar presente nos cultos, de fazer parte da junta de obreiro, você dizimista, você participando dos cultos todos os dias, você ofertante fiéis, que vai conceder uma grande salvação. Não, Jesus ele falou assim, vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Então, tem pessoas que estão dentro da casa de Deus, que estão no grupo de obreiro, que estão no grupo de levitas, dizimistas, ofertantes, participantes dos cultos, mas estão carregando o fardo do mundo. Por quê? Porque quando chega na casa de Deus, a casa de Deus, mano, é o lugar mais alto do universo, né? No livro de Eclesiastes, capítulo 1, capítulo 5, no versículo 1, Salomão falou assim, guarda os seus pés quanto entrar na casa de Deus. O salmista Davi, ele diz no Salmo 122, alegrei-me quanto me disseram, vamos na casa do Senhor. Então, a casa do Senhor, ela está aberta todos os dias, né? Nós abrimos a igreja todo dia, tem 1 hora de oração todo dia, todo mundo pode chegar, fazer parte da oração, fazer parte dos cultos, nós não tem ilimitação de pessoas, não, você não pode entrar, todo mundo está liberado, todo mundo pode fazer parte dessa maestria de servir, adorar, glorificar e exaltar o Senhor, todo mundo, né? Só que na hora que o harpazo for acontecer, é somente os que levaram esse negócio a sério que vai ouvir o som da trombeta. É só os que tiveram perseverança e que fizeram o que é correto diante de Deus que vai ouvir o som da trombeta. Né? A Bíblia fala, no livro de Apocalipse 22:12, eis que cedo vem eis que cedo vem com o meu galardão, e darei cada um segundo as suas obras. Aí ele fala assim, porque eu sou o primeiro e o último. Eu sou o derradeiro, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Aí ele fala, bem-aventurado os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito na árvore da vida, e entra na cidade santa pelas portas. Aí Salomão, na concordância com essa palavra, ele fala em Eclesiastes capítulo 8 e no versículo 9, todavia que seja branca as suas vestiduras e nunca falte o azeite sobre a sua cabeça. Então Jesus ele fala, não vos julgueis, no capítulo 7 de Mateus, para que não vos sejais julgado. Né? E muitas das vezes a pessoa pega ali, ó, o cálice da Santa Ceia, o pão da Santa Ceia, ele com o cálice na mão assim, olhando para o cálice, e com o pão da Santa Ceia, olhando para o pão da Santa Ceia, e falando, uai, mas fulano vai participar da ceia? Uai, mas ciclano também vai participar? Uai. Então tem pessoas que estão assinando a sua sentença de morte eterna, com cálice do sangue, é a mesma coisa da árvore da ciência e do conhecimento plantado do lado da árvore da vida. Né? Porque da árvore da vida podia comer todos os dias, não tinha nenhuma restrição, mas a árvore da ciência e do conhecimento não podia. Isso está acontecendo, pastor, nos nossos dias. A árvore está plantada dentro da igreja. A pessoa está ali, ó, se jogando no santarrão, eu sou digno, eu sou apto, mas aquele ali não. Aquilo ali, essa semana, eu vi ele uma atitude meio duvidosa. Fulano, e Bertano, olha a saia que a fulano está usando, ela vai tocar na ceia. Olha o comportamento. Fulano estava envolvido com ciclano, com Bertano, e está aqui hoje para ceiar. Então, a parousia vai surpreender muita gente. Tem gente que vai ficar sabendo depois de semana, depois de mês. Uai, Jesus já voltou? Já tem um mês que Jesus buscou a igreja e ele não sabia.
Por quê? Porque ele não tem interesse nas coisas de Deus. Ele não quer fazer o que Deus quer que ele faça. É como aquele filho pródigo. O filho pródigo, as coisas estavam na mão de Deus, e ele falou, não, eu quero o que é meu. Eu quero a minha parte da herança. Deus não proíbe. Fala, não, eu vou te entregar, ué. Eu te entrego. Você quer? Quero. Entregou na mão dele. Entregou na mão dele, o que ele fez? Foi, gastou, entrou em baladas e fez maior bagunça. E na hora que ele estava lá no pó, lá na sarjeta, que ele falou assim, tô com fome. E ele não tinha mais dinheiro para pagar a comida, não tinha mais dinheiro para pagar a ducha, não tinha lugar para pagar um hotel para dormir. Aí ele foi caçar serviço, só que estava tendo uma crise de fome. Estava todo mundo passando fome, o nosso mundo está escasso. Está tendo uma fome de palavra de Deus, porque a palavra de Deus agora está sendo vendida, né? Hoje, se o pastor me chamar na sua igreja, eu vou por amor. Mas as pessoas falam assim, quantos membros tem lá? Quantos que dão de oferta? O que é a contribuição que eu vou ganhar? A pessoa está visando bens financeiros. Foi o que o jovem fez. Aí na hora que ele chegou lá, ele achou o quê? Um chiqueiro de porco. O que acontece com o chiqueiro de porco? O chiqueiro de porco é para todo aquele filho rebelde, que anda à distância da casa do pai. Ele mora dentro da casa do pai, mas não tem relacionamento com o pai. Aí ele vive envolvido com todo tipo de porcaria, com todo tipo de toda putrefação que der para ele está favorável, né? Porque para ele não faz diferença. Mas na hora que ele sente que está errado, né? Que os trabalhadores da casa do pai comem do bom e do melhor, mas por quê? Porque eles são obedientes. Tudo que o pai manda eles fazer, eles fazem. Eles não são filhos, mas eles têm obediência. Eu vou voltar como um funcionário mesmo. Então, o pai, você pode perceber que quando Adão ele pecou contra Deus, Deus foi atrás de Adão. Adão, cadê você? Adão, caçando Adão no jardim. Só que nessa parábola aqui, o pai não foi atrás do filho, não. Sabe por quê? Porque teve uma doação. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus doou o seu filho. Deus deu o único filho que ele tinha para redimir as pessoas para serem aptas, para chegar até a ele. E as pessoas estão ignorando isso. Então ele fala assim, eu não vou insistir. Aí no livro de João, capítulo 10, no versículo 9, ele fala assim, 11, ele fala assim, eu sou a porta da salvação. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá. Por que ele falou assim? Porque ele está com a porta aberta. Mas ele não priva ninguém de ficar. Se você não sair, eu vou te punir com enfermidade. Se você sair, você vai perder sua vida. Se você sair, você vai ser atropelado. Não, Deus não faz isso. Quer sair, filho? Toma aqui, ó. Quer ser por direito? Pode ir. Pode ir. Vai. Lá no mundo lá fora tá cheio de putrefação. Vai lá. Tem putrefação para todo lado. A prova é que quando Noé, ele mais ou menos denotou que a água tinha secado, ele falou assim, eu vou soltar o corvo. Aí soltou o corvo. Eu quero narrar isso aqui, e encerra minha palavra. O corvo e a pomba comiam na mesma comida que Noé servia. Né, irmão Lucas? O corvo e a pomba, sim, eles comiam na mesa de Noé. Comiam na mesma mesa, do mesmo alimento. Só que Noé soltou o corvo voltou. Na hora que ele falou assim, eu vou abrir a porta, a janela da arca, ó, o corvo esbugaiou o olhão e falou, será que ele vai abrir? E na hora que ele abriu, o corvo, ó, vazou fora. E Noé esperou 1 dia, 2 dias, 3 dias, nada do corvo voltar. Por que ele não voltou? Porque tinha corpos putrefecados, boiando em cima das águas, que tinham morrido com o dilúvio. E o corvo parou em cima da carniça e ficou ali, ó, enchendo o papo de carniça. Aí o Noé falou, não, então eu vou soltar a pomba. Ele soltou a pomba, a pombinha foi e voltou sem resultado. Por que ela voltou? A pombinha passou na porta do batidão, ela passou na porta do carnaval, ela passou na porta da boate, ela passou em todo lugar, mas nada daquilo atraía ela. Por quê? Porque ela foi salva, porque ela foi liberta.
Jesus falou que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem gente que vai na igreja só se você estiver dando alguma coisa, oferecendo alguma coisa. Tem pessoas que estão prometendo aquilo que não pode cumprir. Não, eu vou prometer o seu marido em 30 dias. Quem é essa pessoa para prometer marido, para prometer casa própria, carro próprio? A gente não tem que prometer nada, não. A promessa já foi feita, Jesus Cristo vai voltar e até a raiz das árvores vai ser queimada. Aquele que crê for batizado será salvo e o que não quer será condenado. Então, muitas das vezes, pastor, a gente prega com carinho, com amor para o novo convertido, né, para ele ir para a igreja. E a gente cuida dele com todo carinho, né, a gente faz questão de ter ele nas nossas vidas, né? Isso aí a gente tem que dar atenção. Mas tem pessoas que entram ano e saem ano, tá na mesma situação. Não muda, não quer saber de transformação. Ele vai na igreja só nos dias de festa, e só quando o bicho pega, né? Só quando o pau tá quebrando lá pro lado desse, que está endividado, com doença, com enfermidade, aí aparece na igreja. Só que vai chegar uma hora que eles vão vir na igreja para poder resolver problema e vai encontrar com um problema maior. Que problema? Os bancos vai estar lá, a igreja vai estar lá, mas a igreja já subiu. Rabassou de Candarachai. A igreja foi embora. Porque quando a palavra de Deus está sendo anunciada, o povo está jogando fora, não quer alimentar dessa comida. Eu não quero mais comer na mesa de Noé, eu vou comer putrefação. Né? Mas a pombinha, não, a pombinha, eu vou voltar, porque eu preciso da minha comida, porque eu preciso do amor do Noé, do meu pai. E aí foi o que o filho pródigo fez. Na hora que ele volta, o que acontece? O filho estava lá fora, foi recebido com um abraço, e o filho que estava dentro estava mais fora do que o que estava fora. Quantas pessoas estão aí participando de ceia, tocando no coral, pregando a palavra, mas não consegue se pactuar com o Pai. Porque o espírito que carrega dentro das almas dele é espírito de escravo. Ele falou assim, pai, eu te sirvo. Quem serve é escravo. Pai, eu te sirvo tantos anos. Aí o que ele fala com o pai? Te sirvo. Uai, se é pai, ele é a filiação de pai, ele dá o direito em tudo que é do pai, é dele. E o pai fala, filho, mas tudo que é meu é seu. Por isso que eu nunca fiz festa, que se você quiser matar ovelha, cordeiro ou bois, pode matar. Não, pai, mas eu te sirvo tanto tempo, o espírito de escravo. E o outro estava lá, ó, querendo ser escravo. Ele falou, não, eu vou voltar na posição de servo. Você é um jornaleiro do meu pai. Aí o pai olha para ele e falou assim, não, agora você humilhou, filho. Agora eu te abraço. Traz a roupa nova, vamos vestir nele. Traz a sandália, pode perceber que ele estava descalço. Quem anda descalço é escravo. Não, você não é escravo, filho. Você acaba de confessar o seu pecado aqui, pecou contra o céu, pecou contra o Senhor. Eu vou calçar o seu pé de sandália, filho. Eu vou colocar no seu dedo o anel da autoridade, filho. Eu vou te dar veste nova, filho. Ninguém poderá acusação contra a sua vida, porque eu estou te redimindo. E é isso que o Pai quer de nós. Verdade. Porque o tempo está acabando. Vai chegar a hora que a gente vai querer fazer isso que a Bíblia quer que nós façamos e não vai dar mais prazo. Verdade, verdade. Não é verdade, pastor? O que mais me chama a atenção dos irmãos falando aí, né? É sobre isso tudo aí a qual o Senhor tem direcionado. É lá na passagem de 1 Samuel 15, 26. Porém, diz Saul, não voltarei contigo, porquanto rejeitasse a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. Né? E o que vem encaixar na palavra que os irmãos estão pregando hoje aqui, é porque muitas das vezes o pessoal está dentro da igreja, pensa que Deus escolheu, mas Deus não rejeita. Ele esquece que Deus, se ele ordenou e ungiu, ele também pode sim rejeitar. Porque a maioria das vezes a gente está dentro da casa do Senhor, porque a pessoa tem cargo dentro da igreja, hoje ela quer simplesmente, aquela ovelha ferida que entra, ela quer simplesmente o quê? Julgar, mas ninguém quer passar por a pele. Né? Eu falo assim que é mais fácil, o que me chama a atenção na passagem de Pedro, a qual o próprio Jesus falou, vem Pedro, mas se você for olhar na palavra,
Jesus envia sobre as águas. Pedro, ele testou o sobrenatural de Deus, que é andar sobre as águas. Mas dentro do barco tinha discípulo. Mas qual dos discípulos que deu a mão a Pedro para levantar Pedro? Mas não foi nenhum discípulo, foi Jesus. Então, assim, quem é o Salvador? É Jesus. Quem que julga? É Jesus. Mas, por hora, eu penso comigo, né, que os discípulos falavam lá, foi tentar, mas aqui, o interessante é como me chama a atenção. Pedro testou o sobrenatural do próprio Jesus. E os discípulos que estavam no barco, que eles testaram? Aquilo que Deus tinha para aquele momento? Eles blasfemaram. Né? Então, voltando a qual 1 Samuel aqui, 15, 26, Deus rejeitou Saul. Por que Deus rejeitou Saul? E Deus ungiu Davi. Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas de seu pai. Né? Então, assim, aonde eu vejo mais de tudo isso é o quê? Saul foi rejeitado porque ele estava interessado no trono. E Davi estava interessado no reino. Há uma diferença entre reino e trono. Quando a pessoa está interessada no reino, Deus chama para si. Chama, vem meu filho. Agora, quando Deus vê a pessoa interessada no trono, que trono, irmãos? Tronos a gente pode colocar ali uma cadeira e falar, aquele é meu trono. Mas o trono não te leva para o reino, não. É o que está acontecendo hoje dentro da igreja. O povo está pensando que está sentado no trono, está pensando que vai ser salvo. Mas a Bíblia fala que somente Deus tem palavra de vida eterna. Somente Ele. Né? Então, assim, hoje, né, com tudo isso, a gente tem que vigiar e orar mesmo. Né? Em vez de a gente julgar, em vez de a gente querer fazer qualquer coisa a qual o Espírito Santo de Deus não nos conduziu, a gente tem que pensar duas vezes, porque o mesmo Deus que ungiu é o mesmo Deus que pode rejeitar. Aleluia, verdade. Né? É o mesmo Deus que pode rejeitar. Então, cabe a si, a nós próprios, né, fazer a diferença. Né? Eu costumo falar o seguinte, que se a gente quer testar o sobrenatural de Deus, a gente faz o sobrenatural para Ele. Aquilo que a gente não fez, a gente faz. Porque aquilo que Deus não faz para ninguém, Ele vai fazer para nós. Né? Muitas das vezes a gente quer ficar sentado esperando Deus fazer o sobrenatural. Qual o sobrenatural que você está fazendo para Deus? Ah, irmão, mas eu faço, eu prego, eu jejuo, eu oro, eu prego a palavra. Mas talvez Deus não quer somente isso. Você prega, jejua, ora. Mas está passando na rua ali, tem um paralítico que precisa somente de uma oração. Ah, mas eu não tenho fé para isso. Mas a Bíblia fala que a fé é firme fundamento daquilo que você não vê, mas espera e crê. Talvez Deus está unindo a sua fé com aquele irmão que está ali para interceder pela vida dele, o próprio Espírito Santo de Deus que vai fazer a obra que está escrita na palavra de Deus. Através da fé ali, o irmão levanta e anda. Porque está escrito na palavra de Deus que obras maiores que a de Jesus nós iremos fazer no nome dele, a honra e glória dele. E o que nos impede de fazer essa obra? Nós mesmos. Então, vamos dar lugar, vamos, né, buscar a presença do Eterno, em nome de Jesus. Amém? Eu costumo falar, sabe, que na maioria das vezes, pastor, nós deixamos nos enganar. Sabe, graças a Deus, desde os meus 14, 15, 16 anos que eu sirvo ao Senhor, nunca me desviei e tal. Lucas conhece um pouquinho da minha história, já contei, conhece. E por várias vezes eu me deixei enganar com palavras bonitas. Sabe, muitas das vezes eu tava no erro e alguém chegava e dizia que Deus estava se agradando de mim. Alguém chegava e dizia que Deus estava se agradando do jeito que eu estava, não sei o quê, que eu conheço teu coração, me agrada do jeito que, na posição em que você está. Tudo conversa fiada, tudo mentira. Entendeu? Porque depois que eu vim ter um entendimento maior, eu disse, Deus, eu não quero ficar igual esse crente comum, normal. Não, eu não quero ser enganado. Eu não quero viver uma vida errada e chegar um aí qualquer dizendo que é Deus que está falando. E ele está falando de si mesmo, está falando do querer dele, está falando daquilo que ele pensa, sabe? Daquilo que ele está vendo. E chegar e falar palavras bonitas para ver se convence o meu coração. Para se promover em cima da sua dor, em cima do seu. Entendeu? A maioria das pessoas, elas se deixam ser enganadas. Eu sempre falo uma coisa, quando eu estou ministrando, eu tenho uma oportunidade para ministrar, falar alguma coisa, digo, ó,
Quando você vê um profeta, quando você vê um irmão falar só coisas positivas a seu respeito, pode ficar desconfiado, que você não é perfeito, não. Quando você vê alguém dizer que está sendo usado por Deus e só falar coisas bonitas para você, só falar de perfeição para você, desconfia, porque você não é isso tudo, não. Eu não sou isso tudo, não. Eu sou dotado de erro, dotado de defeito. Entendeu? E o que eu vejo nos últimos dias são muitas máscaras caindo, entendeu? Muita gente que a gente acha que é e não é coisa nenhuma, entendeu? Por tudo que tem acontecido, você tem visto que a pessoa me fala do seu próprio eu, fala daquilo que ele acha, daquilo que ele pensa, entendeu? E usa o nome de Deus para se promover em cima disso. Mas a própria Bíblia diz que muitos pastores serão lançados no inferno junto com as suas ovelhas, entendeu? Por causa disso, por causa da mentira, porque pregou aquilo que Deus não mandou, falou aquilo que Deus não mandou, entendeu? O que já foi levantado de calúnia contra pessoas justas perante Deus, sabe? De mentira para tentar denegrir o teu ministério, entendeu? É igual o irmão falou, está tudo anotado. Quando isso acontece, o que nós temos que fazer é ficar despreocupado, porque o próprio Deus, ele vai entrar com providência. E no momento certo, sabe? Deus revela, Deus mostra. E se isso não acontecer aqui na terra, no céu, pode ter certeza que essa pessoa vai prestar conta perante Deus. Então, o que nós temos que fazer é descansar, deixar Deus nos usar, vivermos realmente a palavra, pregarmos realmente a palavra, né? Que enquanto nós fazemos para Deus, Deus faz por nós, entendeu? Mas isso chega a entristecer o nosso coração por causa disso, porque são pessoas que sentam com a gente, que ceiam com a gente, que abraçam a gente, que dizem em certo momento que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, mas por qualquer coisa que você não concordou, você já é demônio, você já não é de Deus, você já é aquilo, você já é assim, você é assado. Mas esse tipo de gente pode ficar despreocupado. Quem trata com ele é Deus, continua fazendo para Deus. Eu sempre falo uma coisa, que quando o homem não fala, quem fala por ele é Deus. Pode ter certeza disso. Se você não fala, se você não questiona, se você não vai tirar satisfação, o próprio Deus se levanta em seu favor. O próprio Deus se levanta em seu favor. Entendeu? Aleluia, glória a Deus. E eu vejo, varão, na sua vida, um homem se levantando com uma espada. Entendeu? Eu vejo um homem se levantando com uma espada e eu vejo ele cortando raiz, sabe? Alguém plantou alguma coisa achando que ia crescer para se destruir, entendeu? Mas esse homem com essa espada, ele está cortando como se fossem ramas, que elas fossem crescendo e fosse ao teu encontro para tentar te enrolar, para tentar te abraçar, te sufocar. Mas eu vejo um homem se levantando com a espada e cortando sobre esse lado maligno. Em nome de Jesus. Aquilo que Deus tem colocado em meu coração é isso. Para mim é uma satisfação conhecer o varão, né? Eu logo estarei em Divinópolis e vou falar com o Lucas para a gente estar se encontrando aí, tomar um café e falando de Jesus. A gente vai fazer uma live pessoalmente. O irmão Túlio tem para pôr para nós aí, irmão Túlio. Oi? Eu tô ouvindo e fazendo algumas anotações, O Túlio é esperto, o Túlio é muito esperto, o Túlio vai ouvindo. Meu filho, o Túlio é esperto demais, não. O Túlio não muda, não. Ele está lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. A fé vem pelo ouvir. 9 não, 17. É bom a gente ouvir. O Túlio tem uma qualidade, dentro de diversas qualidades, ele tem essa grande qualidade. Ele é um camarada muito observador. E a mente dele, moço, não sei como é que é isso, não. É negócio de Deus mesmo. É negócio de Deus, é o Espírito Santo na vida do homem mesmo. Eu sempre comento, quando eu tenho a oportunidade, comento com o pessoal aqui a respeito dele. Você fica abismado com o menino quando ele pega a Bíblia.
quando ele pega a Bíblia para manifestar, quando Deus começa a usar, você fica olhando assim, não, isso é conversa. Mas é Deus na vida do menino. Então, que Deus continue abençoando sua vida, tudo, guardando sua vida, te dando mais entendimento, sabedoria, né? E o que eu desejo para você é que o Senhor venha a cada dia te restaurar e te dar uma unção nova para a glória do nome dele. Em nome de Jesus. Ô, Luciano, o cara tá cortando. O cara tá fazendo mais cortando cabelo, fazendo pezinho. Tá fazendo a live. Eu tô indo naquela. Oh, Jesus dos crentes. Quero. Então, Tá dando corte aqui, ó. Amém. Aleluia, Jesus. Louvado pela vida de vocês. Eu sou muito grato, sabe, a Deus pela vida de vocês. Luciano, eu conhecia há muito tempo. 2015, Luciano, cara. 2015, 2016. Ô, tem tempo, irmão. Tem já. Eu quero fazer um acróstimo, cara. Eu quero fazer uma ligação aqui do versículo Prepara-te, Israel, para encontrar com o teu Deus. 2, que é escrito. 4, versículo 2, 12. De onde? Da onde? Amós, capítulo 4, versículo 12. Amós 4:12. Ele tira esse contexto de Êxodo 19, quando o povo, Deus manda o povo se preparar para eles se encontrarem com Deus no Monte Sinai. Amós fala de santificação e santidade. A gente confunde porque Deus é santo, a gente pensa que a gente é santo também. É verdade. Só que a santidade que Pedro diz é seguir a paz com todos. E a santificação. Tem a qual? Senão a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, é outra preparação para se encontrar com Deus. Então, o que eu entendo nisso aí que o irmão falou naquela hora, que meu celular ele descarregou e tal, contou um monte de coisa aqui. Eu voltei. E aí eu não consegui fazer essa ligação, né? Não consegui abordar esse trecho aqui. Mas é no mesmo contexto de Êxodo 19, quando o povo se assusta, quando Deus vem chegando, ele troca a trombeta, que acontece que vem relâmpagos, trovões no céu, e Deus vem descendo no arraial. Então é o mesmo contexto de quando Jesus voltar. Então, só sobe quem estiver preparado, santificado. Não interessa qual é a gama de talento, de dom, se prega muito, se canta, se faça. Isso aí não é quesito para salvação. Para ser salvo, porque até Moisés, que era Moisés, ele se santificou para se encontrar com Deus. Então, é um processo de santidade. E agora, uma palavra que Deus colocou no meu coração é Mateus 4:16. Mateus 4:16, não fugindo do mesmo contexto, eu estou cheio de anotação, a gente fica velho, a gente vai anotando e vai esquecer. Mateus 4:16, que diz: o povo sentado na escuridão viu uma grande luz. E quando sentados numa região de sombra mortífera, levantou-se sobre eles uma luz. De novo, o povo sentado na escuridão viu uma grande luz. E quando ao sentar numa região de sombra mortífera, levantou-se sobre eles uma luz. Daquele tempo em diante, Jesus principiou a pregar e dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino do céu. A gente aprende duas coisas aqui. Primeira, Jesus é a luz para o homem caído. Ele é o que a gente precisa, o que a gente necessita, em uma linguagem figurada. O Filho de Deus, ele se colocou a fazer parte de uma linguagem figurativa de luz. Por quê? Porque
A luz que a gente tem do sol é um tipo de luz que nos ilumina, né? Nos protege. Só que a luz divina, a luz do Filho de Deus, a luz que veio do Espírito, ela nos faz ser pessoas santificadas, pessoas santas. Por que eles veem a luz no tempo de Jesus? Ó, existia outros pregadores no tempo de Jesus, não tem só ele. Existia outros ministros na época de Jesus. Existia por volta de 10 a 12 ministros que pregavam também. Só que a luz só está em Jesus porque a palavra do ministério dele é diferente. A palavra do ministério dele é entendê-los, é chegar do reino do céu. Aleluia. Falta aí. Essa palavra aí que o irmão acaba de falar aí, da luz, né? Que os que estavam sentados na beira de uma grande escuridão, eles viram a luz, né, na época que, antes de Jesus morrer, existia o seio de Abraão, né? Que está lá no livro de Lucas, capítulo 15, capítulo 16, a partir do verso 19, que fala da morte do rico e do Lázaro. Aí, no caso, tinha o seio de Abraão, né, que no caso era o lugar que a alma dos justos ficava. Aí, no meio, tinha um abismo, né, onde que fica, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4, que Pedro fala assim, que Deus não poupou os anjos, mas reservou em cadeias de escuridão. Então, ali está o abismo, o aprisionamento dos demônios. E do outro lado está o Tártaro, né? O Tártaro, ou vamos dizer, o Hades, as pessoas condenadas. De sorte que o rico morreu e ele foi para o Hades porque ele era avarento, porque ele fazia aquilo que não era favorável, que era desagradável à santidade de Deus. E morreu o mendigo ele foi para onde? Ele foi para o seio de Abraão. E no meio tinha um abismo. E esse abismo, ele interditava a chegada de quem estava no seio de Abraão para chegar no lugar de tormento, né, que era o Hades, ou se não o Tártaro, e nem quem estava no Tártaro tinha acesso ao seio de Abraão, porque no meio tinha um abismo, e esse abismo é onde está o aprisionamento dos demônios. No caso, Jesus morreu na cruz do Calvário, e aí o que acontece? 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, fala que ele foi mortificado na carne, na qual ele desceu o espírito em prisão, né, que ele pregou os espíritos em prisão. E no livro de Mateus, de Apocalipse, capítulo 1, e no versículo 18, que ele fala assim, que tenho a chave do inferno e da morte na minha mão. Aí já no livro de Apocalipse, no capítulo 6, e no versículo 10, aí já demonstra as almas das pessoas já debaixo do paraíso de Deus. Então, quer dizer, essa luz que brilhou na escuridão é a luz que Cristo veio trazer ao homem, nas trevas. Porque quando o homem pecou contra Deus, Romanos capítulo 5, versículo 12, fala que todos ficaram destituídos da glória de Deus. Ninguém poderia acessar a Deus. Ninguém poderia ter novamente o que Adão teve no paraíso, né? Mas aí foi necessário que a luz se manifestasse ao mundo dos homens, para poder apagar as trevas que impediam o homem de visualizar a presença de Deus. Então, essa luz que veio tirar o homem das condições condenatórias, é a mesma luz que vai aparecer nas nuvens, no céu, que a Bíblia diz assim, eis que o Filho de Deus há de se manifestar nas nuvens com os seus anjos em grande glória. E essa grande glória é a luz que o homem ímpio rejeitou. O homem ímpio rejeita a glória de Deus e no dia do harpazo ele não vai ver. No caso, ele não vai poder ter acesso. O homem só vai sentir falta dessa luz na segunda-feira
fase da grande tribulação. Porque na primeira fase é gozolândia, é bem-estar, é a bonança, é coisa boa. Porque o anticristo vai estar ali bonzinho, querendo fazer seu nome e tal. Já na terceira, na segunda etapa da grande tribulação, aí ele já vai implantar a marca da besta, ninguém poderá negar. E ninguém vai poder comprar e nem vender, e nem viver sem a marca. E quem não tiver a marca vai ser caçado, vai ser como se estivesse levantando contra algo do governo. É tipo um preso que foge da cadeia. O nome dele vai estar nos jornais. A Bíblia vai ser tomada, porque vai ser uma só fé. Quem que é o dono dessa fé? O anticristo. Quem não tiver fé nele não serve. Vai ser só uma moeda. Qual que é a moeda? O chip será plantado na mão direita ou na testa. E vai ser só um governo. Quem que será? O anticristo. Então, na hora que o anticristo começa a gravar a perseguição contra os que rejeitaram a presença da luz, aí eles vão sentir, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus vai ferir o sol e ele vai brilhar 7 vezes mais. Pedro fala que os céus se enrolarão como um pergaminho e os elementos se desfarão com grandes chamas de fogo. E essa abrasação, esse calor intenso, Zacarias fala em Zacarias 14 e no versículo 12, que vai ser tão quente os dias, que o olho do homem vai apodrecer dentro da órbita e a língua dentro da boca. E a pessoa vai ficar tão atormentada que ela vai virar para o seu companheiro e vai falar: ei, me mata aqui para acabar com o meu sofrimento. Aí o companheiro arranca da espada, da faca, sei lá, o que tiver na posse dele, atravessa o outro. Aí, não morri. Uai, eu não morri? Que isso? Eu não morri? Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Os homens vão buscar as mortes e as mortes vão fugir deles. Olha aí. Então, é muito precioso para quem quer receber essa luz. Irmão, interrompendo, irmão, aqui rapidinho, eu vou ter que sair, eu tenho um trabalho para realizar agora. Aí, Deus abençoe a vida dos irmãos poderosamente. Os irmãos continuem orando por nós, viu? E logo, logo estarei para conhecer os irmãos pessoalmente. Vai ser satisfatório, irmão. Quero fazer menção aqui do nosso amigo, o pastor Luiz Carlos, que está nos assistindo aqui. Ele é lá de São Paulo, ele está aí nos assistindo. A paz do Senhor, pastor Luiz Carlos, para a gente ter uma satisfação ter o Senhor conosco aqui. É um grande amigo, grande pregador da palavra. Né? Também aqui assistindo, vi agora a irmã Tereza, que é uma grande mulher de Deus de oração aqui da nossa cidade, né? Deus abençoe a irmã Tereza, saudade da senhora, e logo, logo aparece aí para tomar um café. Deus abençoe os irmãos, Lucas, Túlio, e o varão que eu esqueci o nome. Não esquece. Enio, cooperador. Como é? Cooperador Enio. Enio, cooperador Enio. Deus abençoa grandemente sua vida, viu? Amém. A palavra poderosa, todos aqui alimentados. Eu tenho um canal lá no YouTube, ele chama Enio a Serviço do Rei. Aí os irmãos quiserem fazer parte lá, eu tô sempre, assim, costumo postar na semana 2, 3 vídeos lá. Eu tô sempre estudando, quer ver? Volta lá, ali. Eu tô sempre estudando, olha lá para você ver meu cantinho de alimentação. Eu tô sempre estudando, eu tô sempre buscando, sabe, pastor? Porque a Bíblia fala pra gente pregar os 4 cantos do mundo e a gente não tem condição de pregar até os confins da terra, porque não tem. Mas esse meio aqui que nós está agora, que é a rede social, é um meio muito, muito assim, importante que eu achei para levar a palavra. Então, se os irmãos sentirem de Deus lá, eu tenho muitos assuntos sobre arrebatamento, sobre tudo lá, sobre céu, inferno, eu ainda não falei sobre a segunda morte, não. Eu falei da primeira, né? E essa semana agora, é porque nós estamos na semana de escatologia. Eu vou estar falando da segunda morte.
Aí, se os irmãos quiserem me seguir lá, acompanhar lá, amém? Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos aí. Pastor Luciano, terra. Velho. Não sai sem louvar um hino para nós, não, amém? Deixa Deus te usar aí. Aleluia! Ei, tem um hino que eu gosto muito, que eu sempre cantava, né, Lu? Não podia faltar o Galinha Preta, né? Aleluia! A irmã Tereza que gosta muito desse hino, gente, né, irmã? O gordinho aqui pega fogo, viu, Lucas? Ainda continua no mesmo ritmo. Em nome de Jesus. Daqui a pouco. Tá. Ô, Baz, pode falar. Ainda continua no mesmo jeito, no mesmo ritmo, entendeu? Mas nesse momento eu vou só um refrão, né? E que Deus possa estar falando, continuar falando tremendamente aos nossos corações. É. Eu sou a água que procura no deserto, e quando pensa que estou longe, eu estou bem perto. Socorro bem presente quando entro na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra por completo. E quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Um milagre hoje vai acontecer. E o que Deus preparou é bem maior do que teus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa para você. E o que eu tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Benção, Ora pastor. por nós. Deus é Aleluia. fiel. Deus abençoe, Pai do Senhor Jesus. Amém, Pai do Senhor. Amém, pastor. Pai do Senhor, quando o senhor vir cá, eu vou fazer questão de ter a presença do senhor aqui no salão, amém? Amém. Fazer um degradê pigmentadão aí, ó, pra o senhor ficar na régua. Dá lugar, em nome de Jesus. Túlio, Um abraço para Túlio. Ó. Ficar mais bonito que eu já sou, né? Não pode mentir não, Lucas. Pelo amor de Deus, não pode mentir não. Com Deus, vocês. Prazer. Amém. Manda um abraço para Rosa, pro eu, para a família toda aí, viu? Satisfação, meu irmão, eu te conheci também. De que eu passar por cá também, para nós conhecer pessoalmente. Beleza? Deixa eu te falar. Bem dobrado, viu? Aí eu vou te chamar no mensagem aí, vou te mandar meu WhatsApp, vou mandar para os dois. Aí a gente vai estar conversando sempre, tá bom? Bênção de Deus, bênção de Deus. Então tá, mais é a paz de Deus. Vai, senhor, meu irmão. Amém.